Você sabe como os óculos de realidade aumentada podem ser utilizados na medicina? Descubra isso e muito mais na conversa com o médico Rogério Vargas, especialista responsável pela The Cloud Surgery Technologies, cliente e parceira da Digital Business. Estou aqui com o Dr. Rogério, né? Nos procurou aí com uma ideia inovadora, bem incrível para a gente poder tocar um projeto junto com ele, né? Então, Dr. Rogério, comenta um pouquinho dessa ideia, como é que surgiu essa ideia, como é que tu chegou na gente, contar um pouquinho dessa história, né, desse projeto e como que a gente chegou até esse protótipo que a gente desenvolveu até agora. Em 2008 eu, por acaso, eu vi um outdoor com uma imagem daquele óculos de terceira dimensão e aquilo me deu uma ideia, assim, quem sabe aquilo possa ser utilizado em cirurgia, né? E eu venho acompanhando já desde 99 cirurgias endoscópicas e cirurgias em geral de ortopedia e traumatologia. Então eu acompanho equipes que operam joelho, ombro, coluna, né? E nas cirurgias endoscópicas, que agora é uma atualidade em cirurgia de coluna, eu venho observando que as equipes cirúrgicas elas não olham diretamente para o foco cirúrgico, elas precisam olhar para um vídeo suspenso na parede, ou geralmente o cirurgião principal e a equipe observando a cirurgia no vídeo e direcionando a sua habilidade cirúrgica, né, com material e equipamento de endoscopia ali no foco cirúrgico, mas olhando para a parede. Isso aí a gente fala em medicina que é a própria percepção, né? Aquela habilidade, a capacidade que o ser humano tem de fazer algum movimento com as mãos com os olhos fechados, né? Digamos assim, fecha os olhos e faz algum movimento com a mão ali com os olhos fechados. Isso é a própria percepção, essa capacidade de manipular. Então a cirurgia endoscópica em geral, o pessoal usa a própria percepção. Eles ficam olhando para os vídeos, as equipes todas, mas fazendo o procedimento com as mãos sem olhar para as mãos. Daí eu pensei que essa ideia de fazer a cirurgia focado, né, o cirurgião olhando diretamente para o local da cirurgia, mesmo que seja a endoscopia, que o foco é fechado, ele tendo a visibilidade da imagem que teria no vídeo, ele tendo a visibilidade da cirurgia nos óculos, ele não teria necessidade da própria percepção. Então ele ficaria 100% focado no local da cirurgia, com a imagem direta da cirurgia no óculos. Isso, o que é o diferencial, que eu entendo como diferencial em relação às cirurgias de vídeo? Precisa uma curva de aprendizado, uma habilidade interessante, que os cirurgiões desenvolvem isso, mas essa possibilidade de fazer a cirurgia focado, olhando direto, isso vai facilitar a habilidade manual. Porque tu vai estar olhando para a cirurgia e tu vai ter ideia de que ali como se tu tivesse diretamente com a cirurgia aberta na tua frente. Tu está olhando focado para ela. Então tu permite a 100% de focalização no campo cirúrgico. Ao passo que na tela tu fica olhando para lá, necessitando da habilidade, maior habilidade manual, né? E tu não fica olhando ali o procedimento, né? Não fica olhando pro foco ali. Sem contar que daqui a pouco te dá uma percepção um pouco diferente do local onde tu tá. Exatamente. Por exemplo, a tua campimetria fica perdida. Se o monitor está lá, tu tem que entender que para a direita vai para lá, né? E aqui tu vai estar mais orientado. E eu andei conversando com outros colegas médicos, cirurgiões que fazem endoscopia abdominal, que fazem endoscopia de ombro, joelho, inclusive coluna, e o pessoal concorda que se tu tiver a possibilidade de ter a visibilidade direta através do óculos, a orientação isso, é melhor, né? Isso vai facilitar a tua habilidade, a tua execução. Sim. Isso pode ser utilizado inclusive para ensino, né? Porque sim, enquanto o cirurgião está, inclusive vem na ideia do software, né? Enquanto o cirurgião está operando ou o residente, alguém que está assistindo também, a equipe pode estar assistindo no vídeo, pode estar comentando e conversando a respeito da cirurgia. Então a distância, se tiver a pessoa assistindo com o link à distância, a cirurgia, como é o nosso objetivo, ela pode estar discutindo a cirurgia.
pode estar conversando. E o fato também de tu estar olhando, acredito eu, né? O fato de tu estar olhando transversal para um monitor também pode te causar bastante dor cervical, algo desse sentido, que pode te ajudar bastante nessa situação. Exatamente, um fator a mais de que tu possa estar movimentando. Exatamente. E o interessante também da ideia é que substitui um equipamento hoje extremamente grande, né? Normalmente hoje é uma torre, para apenas um óculos, né, que se conecta a uma câmera, né? Exatamente. O Dr. Rogério nos procurou com esse desafio, né? A gente acabou topando esse desafio e desenvolvendo esse software que vai para dentro de um óculos, que o nosso óculos de teste do protótipo foi o Oculus Quest 2. Então a gente desenvolveu um software para dentro do Oculus Quest 2. Fizemos alguns estudos em algumas óticas que a gente acabou importando, mandando produzir fora, né, para poder conectar nesse dispositivo. E a Digital Business acabou desenvolvendo um sistema, né, que conecta essa câmera endoscópia e projeta numa realidade mista nesse óculos as imagens de dentro do paciente. Qual é o diferencial do que já é feito atualmente? Então, o diferencial é que atualmente qualquer cirurgia endoscópica é feita através de vídeo. Nós não queremos mais a necessidade de uso do vídeo. Nós vamos fazer a cirurgia com óculos olhando diretamente. O que diferencia dos projetos de metaverso, de realidade virtual que tem por aí, que dão aulas e coisa através do metaverso, das imagens virtuais e tudo, né? A nossa imagem real é da cirurgia, não é metaverso. Poderia associar com metaverso, poderia, mas a nossa imagem real diretamente da tempo cirurgia. real de dentro do paciente. Tempo real, exatamente. E ela é projetada através de um monitor virtualizado em cima ou em qualquer lugar que você consegue colocar. Exatamente. É um projeto simples, mas ele modifica o parâmetro atual. E a gente tem também, dentro do projeto, a gente acabou desenvolvendo também uma ferramenta, né, administradora, que a gente pode cadastrar médicos, né? E com esses e-mails a gente consegue mandar invites para poderem assistir via web o que está sendo visto através do capacete. Essa é então, a ideia. A pessoa consegue enxergar a cirurgia à distância, para formação, que é o caso, né, que o senhor comentou aí, que no caso de formação a gente consegue, né, reproduzir para os alunos enxergar o que está acontecendo dentro do bloco cirúrgico sem eles precisarem estarem lá dentro, que é um lugar complicado, que não dá para colocar muita gente. Exatamente. Porque daí uma sala bastante na parte de estudo também. Uma sala cirúrgica que comporta 10 pessoas, essa cirurgia, com a permissão, ela vai poder ser assistida por milhares de pessoas, né? Pode ser discutida à distância em outra cidade, em outro estado, sim, em outro país. Legal. E a portabilidade indiscutível. O médico vai poder ter esse aparelho daqui a pouco, adquirir esse aparelho e vai poder ir para o interior fazer uma cirurgia desse mesmo tipo sem precisar que o hospital esteja aquela estrutura e aquele equipamento caríssimo instalado, né? A ideia é criar poder um protótipo. Ele vai ser um protótipo bem móvel, né? Vai conseguir ter mobilidade.